Então tá. Boa noite para quem está na escuta, quem está me vendo, me ouvindo e assistindo. Tem a minha imagem aí, tem o áudio. Eu justamente quis fazer por aqui para ver a cara de vocês, para ouvir vocês, mas não adiantou muita coisa não, Tá né? com saudade, né? Ó, imagina, né? Ó. Pessoal, o lance é o seguinte, tá? Tá havendo algumas dúvidas. Claro, não são todos, tá? Eu tenho recebido nessa solicitação de auxílio por WhatsApp, principalmente, e é normal, tá? Já vou colocar para vocês. É muito normal essas dúvidas que, que vocês estão tendo, pelo fato de ser uma coisa, até certo ponto, diferente, nova, né? E quando acontece presencial, já tem dúvida. Então, imagina no virtual que a gente não está do lado, né, para dar essas orientações, né? Uma das coisas que me solicitaram, que foram dois colegas de vocês, eu vou até compartilhar uma tela aqui para a gente explicar para vocês, tá? Vou pegar um template aqui. Então, uma coisa que o pessoal está solicitando, o pessoal que está na sala de espera tem que entrar, né? Então, o que estão me perguntando é o seguinte: bom, precisa fazer introdução só no título principal ou nos demais? Aí eu estou respondendo assim, ó, depende. Depende do título, né? Então, por exemplo, aqui nós vocês estão vendo aí a parte do plano de marketing, tá? Então, é claro que aqui eu quero uma introdução. E quando eu falo assim de uma introdução, eu quero que fique bem claro aqui o seguinte: aqui é uma abordagem teórica, tá? A introdução no sentido é uma introdução do assunto que nós estamos trabalhando aqui agora. Então, nesse ponto aqui, basicamente é o conceito do plano de marketing, qual é o objetivo do plano de marketing. Só que isso aí não é da nossa. Tem que pegar lá um autor qualquer, um Porter, até o Chiavenato tem bastante coisas, né, a respeito do plano de marketing, e colocar aqui, ou com as palavras de vocês, que aí é uma citação indireta, ou fazer uma abordagem lá e colocar aqui. Só que tem que ter a citação desses autores. Então, quando a gente fala assim, que é fazer uma introdução do capítulo, a introdução é nesse sentido, tá? É fazer uma abordagem teórica para para que quem irá ler o plano de negócios saiba que vocês têm um certo conhecimento de que é cada item. Então, é aí que está. Porque aqui no plano de marketing, se nessa introdução aqui, observem bem, se nessa introdução nós tivermos, tá? Nós tivermos aqui, nessa introdução, se nós já falarmos da análise de mercado, se nós já falarmos, e análise de mercado, o que, que é? É análise do ambiente externo e do ambiente interno. Se nós já falarmos aqui nessa introdução das estratégias de marketing, claro que eu não preciso repetir isso aqui. Está bem claro isso para vocês? Se nós tivermos tem um pessoal na sala de espera que não sabe o que é entrar na reunião, hein? Ou será que eu que estou me equivocando aqui? Eu vou ter que admitir aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Acho que eu fiz certo agora. Vamos lá. Então, o que eu estou colocando para vocês é o seguinte: essa introdução aqui que nós fazemos, se nessa introdução nós já falamos do conceito de plano de marketing, do objetivo do plano de marketing, se nessa abordagem já é citado alguma coisa sobre
a análise do mercado, que é a análise do ambiente externo e interno, né? Que o instrumento utilizado que eu propus para vocês foi a análise do SWOT, tirar de lá força, fraquezas, ameaças e oportunidades. E depois, as estratégias de marketing, se nessa introdução nós já falarmos, se já colocarem tudo isso, não preciso repetir aqui, tá? Aí não preciso repetir. Agora, se não for comentado nada aqui nessa introdução, se eu só falar aqui do conceito, do plano de marketing, de objetivo, né? Aí eu tenho que falar um pouquinho da análise de mercado, do que é, para que serve, certo? Aí eu tenho que falar um pouquinho também das estratégias de marketing, tá certo? Eu não sei se está claro para vocês isso. Ficou claro isso para vocês? Letícia, Juliana, boa noite. Milena. Tinha um pessoal na sala de espera ali, né? Tocamos então. Então vamos lá. Ficou claro para vocês que eu comentei o que eu estou falando até agora com relação à introdução daqueles assuntos, dos tópicos? Quem tiver áudio aí pode falar, tá? Então, outra coisa, que aí é outra dúvida também que vocês, que estão me passando, né? Ainda pegando... Peraí. Pegando ainda aqui o template. Vamos descansar também. Ó. Tá. Estou olhando aqui a sala de espera. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Aí nós temos aqui nas estratégias de marketing aquelas questões relacionadas aos 4 P's de marketing, tá? Que o pessoal da administração não é tão complicado. O pessoal da ciências contábeis pode parecer um bicho de cabeças, tá? O que acontece? O chamado 4 P's de marketing, ou mix de marketing, é uma teoria desenvolvida por Michael Porter, e ele diz o seguinte: todas as ações mercadológicas, elas envolvem quatro conceitos, que é o produto, a praça, ou o mercado onde o produto vai ser inserido, vai ser comercializado. Então, o produto, a praça, o preço, né, preço do produto, e a promoção. E deixando claro que a promoção que eu estou falando aqui não é a promoção que a gente normalmente ouve, né, leve 3, pague 2 ou coisa parecida. A promoção aqui é como que o meu produto vai ser apresentado no mercado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos desenvolvendo um plano de negócios para o lançamento de um produto, que esse produto, em tese, ele não existe no mercado, o meu produto. Pode ser que o produto que eu esteja querendo lançar no mercado já exista na concorrência, mas o meu ainda ninguém conhece. Então, eu tenho que ter algumas ações estratégicas, algumas ideias de como que esse produto vai ser conhecido no mercado. Então, isso é a promoção. Como é que eu faço com que
meu produto seja conhecido, como é que eu faço que o meu produto seja lembrado, que tenha uma marca, né? Até hoje eu lembro da campanha não era Ambev ainda, era Brahma, a campanha publicitária do Washington Oliveto, que até hoje a Brahma, em alguns lugares, é conhecida como a número um. A campanha da número um é porque o Washington Oliveto estava num bar no Rio de Janeiro e ele percebia que todos os garçons, que os clientes pediam, chamavam o garçom apontando o dedo, né? O garçom, uma Brahma. O garçom, uma Brahma. E ali surgiu o insight dele de criar a campanha Brahma, a número um, apontava com o dedo. Então são coisas que nós temos que ter as ideias para mostrar para o mercado que o meu produto está lá, para ele ser lembrado. É nesse sentido. E essas ações não tem como, eu não posso fugir de ações que não, ações estratégicas, que eu digo que são decisões que eu vou ter que colocar. São medidas, eu tenho que promover algo. Então, nós chamamos de estratégias. Estratégias são decisões que eu vou tomar, que a gente chama de ações estratégicas. Toda decisão é uma ação estratégica, é uma ação. Toda decisão é uma ação. E, no caso, é estratégica por quê? Porque está envolvendo toda toda uma proposta de lançamento de produto no mercado. Então, eu tenho que ter algumas ideias de colocar ideias, eu vou chamar aqui de ações, tá? De ações estratégicas, ou só de estratégias aqui. Quando eu falo aqui estratégias, na realidade são ações estratégicas relacionadas ao produto. Nem que seja uma só, mas eu tenho que ter uma ação, eu tenho que fazer algo. Entenda aqui como ação estratégica é algo que eu tenho que fazer para o meu produto ser conhecido no mercado. É a mesma coisa a promoção. Tá? São coisas que eu tenho que fazer, são ações estratégicas que eu tenho que fazer para que o meu produto seja conhecido no mercado. Estratégia de preço. Quais são o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer, quais são as coisas que nós vamos fazer, ou seja, quais são as ações estratégicas que nós vamos fazer relacionada a preço, para que o nosso produto tenha aceitação no mercado. E a estratégia de distribuição, que é a praça, tá? A praça. Que é a praça que é o P, tá? Que é relacionada à distribuição. Quais são as ações estratégicas que nós vamos propor para que o meu produto chegue ao mercado? Então, em tese, como é que eu vou fazer para que o produto chegue ao mercado? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o nosso projeto seja de produção de vassouras, tá? Então, o nosso projeto é produção de vassouras. Vassouras de piaçava, essas vassouras que nós utilizamos normalmente para varrer quintal, né? Varrer o pátio. Então, esse é o nosso produto e nós estamos trabalhando, nós fizemos uma análise de mercado. Aí, a proposta que eu passei para vocês de trabalhar com a análise SWOT. Tá? A análise SWOT é uma metodologia que ela é utilizada, ela é muito bem utilizada para nós analisarmos, identificarmos forças, fraquezas, que é a análise do ambiente interno, e ameaças e oportunidades, que é a análise do ambiente externo. E quando eu falo de análise de ambiente externo, nessas duas variantes, que é ameaças e oportunidades, pode ser que nesse levantamento de ameaças e oportunidades eu já consiga traçar o perfil do consumidor, já consiga identificar o perfil dos fornecedores. Mas isso é muito difícil fazer. Tá? Por isso que no template
além da minha proposta inicial de fazer a análise SWOT, identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, eu também apresento a metodologia de fazer o levantamento, por exemplo, da concorrência, um levantamento dos fornecedores e também o levantamento, a análise do nosso mercado-alvo, né? Que é traçar o perfil do nosso mercado, o perfil dos nossos candidatos a consumidores, tá certo? Então, quando a gente fala aqui que eu faço o levantamento de análise do ambiente interno, por exemplo, vamos pegar aqui, eu estava lá na frente e vim para cá. Então, nosso produto é fabricação de vassouras, tá? Então, o que acontece? Forças. Eu só transfiro para cá aquelas forças que nós identificamos na análise SWOT, inclusive como importante e urgente. E pouco importante e urgente. Lembra que nós fizemos essa análise, que a gente trabalhou isso? As fraquezas é a mesma coisa e a análise do ambiente externo é a mesma coisa. Oportunidades e ameaças. Tá? Então, a partir dessa análise, eu vou propor as estratégias de marketing. Então, aquelas estratégias relacionadas a produto, eu tenho que resgatar aquilo que está relacionado na minha análise SWOT. Então, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que nós fizemos levantamento na análise SWOT, ou quais são as questões relacionadas a produto que nós identificamos na análise de fornecedores, na análise da concorrência. E concorrência normalmente não, sempre é ameaça, tá? Então a concorrência vai aparecer na ameaça. O que pode não aparecer na ameaça pode, não estou dizendo que não vai ser, é a questão por exemplo, de fornecedores. E pode aparecer também como uma fraqueza, como uma ameaça, a questão de por exemplo, fornecedores de matéria-prima estar muito distante do nosso ponto de produção e ponto de comercialização. Então, isso é uma ameaça e, ao mesmo tempo, pode ser uma fraqueza. Tá? Então, vocês vejam, nós temos uma simples constatação de fornecedores que, ao mesmo tempo, pode ser uma ameaça e, ao mesmo tempo, pode ser uma fraqueza. Então, vejam, só nessa análise aqui, eu já tenho duas ações que eu tenho que tomar. Eu tenho duas providências que eu tenho que tomar. Certo? Então, olha lá, estratégia de produto. Quais as ações relacionadas à minha vassoura que eu vou colocar, mas que eu identifiquei na minha análise SWOT, relacionada a produto. Certo? Relacionada a produto. Então, por exemplo, produção, aí tem que estar relacionado com a análise que eu fiz antes, tá? Mas vou imaginar que lá nós identificamos uma oportunidade que é o preço, tá? Uma oportunidade. O preço das vassouras de nylon estão muito acima do mercado. E também nós identificamos uma questão relacionada ao mercado não está satisfeito com as vassouras de cerdas de nylon, certo? De plástico, né? De nylon. Então, isso tem oportunidades, é uma oportunidade que eu tenho que me aproveitar. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte, aqui na estratégia de produto, eu posso propor, certo? Ó, estratégia de produto. Produção de vassouras, né? Totalmente natural. Essa é uma ação estratégica. Então, essa é a ação, mas não basta isso, gente. Quando a gente está propondo uma ação estratégica, então até vou repetir isso, porque já trabalhei no vídeo, tá? Então, a ação é essa aqui, a ação, tá certo? A ação é essa. Agora, eu tenho que definir, como é que se diz? O prazo, né? Prazo. Quando que nós vamos propor essa produção de vassouras totalmente natural? Veja, eu estou dando exemplos aqui, não estou dizendo que tem que ser assim. Tá? Então, o prazo é iniciar
iniciar em 30 dias. Tá? Quem será o responsável pela produção de vassouras totalmente natural? Então, responsáveis. O responsável, vamos botar responsável. Certo? Então, vamos lá. Gerente de produção. Ok? Agora, quem vai ser responsável por essa produção de vassoura? Perdão, qual é o custo que vai ter, que nós vamos botar aqui, investimento? Querendo botar custo, pode botar também. Investimento fica mais bonitinho. Qual é o investimento? Vai trabalhar só com vassoura totalmente natural. Tantos reais. Vou botar aqui. Tá? O que falta mais aqui? Local. Tá? Qual é o local que vai ser produzido as vassouras totalmente natural? Setor de produção. Ok? E aqui, uma coisa importante. Prazo. Tá aqui. Agora, quantidade. Que vamos botar em metas. Metas. Meta. Qual a quantidade? Ou outras informações. Então, aqui pode entrar a quantidade. 1.000 unidades. Bom, a meta aqui já vai sair lá da nossa meta lá, tá? Então, pode só citar a meta aqui. É só repetir a que está lá na apresentação, tá? Repetir. Certo? Então, nós temos a ação propriamente dita, o que fazer, tá? O prazo, que é o quando fazer, o responsável, quem fazer, o custo, certo? Tem o local também, certo? O local. E aqui poderia colocar o porquê, justificativa. Importante a justificativa? Claro que é. Por que nós estamos propondo a produção de vassouras totalmente natural? Aí eu resgato a oportunidade que foi identificada lá na análise SWOT, tá? Devido, vou botar aqui, ao fato de termos observado a insatisfação dos consumidores com as vassouras de nylon. Entenderam? Um exemplo. Mas olha só, o que tem que estar claro para vocês aqui é o seguinte: essas ações estratégicas, elas têm que estar amarradas com análise de mercado. Eu não posso fazer análise de mercado uma coisa e ações estratégicas outra. Elas têm que estar amarradas, tá? Em situações eu até faço aqui, ó, tá? Eu não sei se eu até podia fazer isso com vocês, mas normalmente eu faço assim, ó, ação estratégica, tá? Essa ação aqui, ela está relacionada com o que é a justificativa. Então, quando eu boto a justificativa aqui, na realidade eu tenho que trazer a origem dessa ação aqui. Por que eu estou por que eu estou citando, sugerindo essa ação aqui? A justificativa. E essa justificativa, ela está lá na análise de mercado. Ou ela está na análise SWOT que nós fizemos, que nós identificamos forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, como também pode estar, além de estar na análise SWOT, também na análise que nós fizemos de fornecedores, perfil dos clientes, certo? E concorrentes, tá? Então é nisso que eu estou colocando para vocês. Até aqui tá tranquilo? E aí? Pessoal que está com o microfone aí. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui.
Opa, aqui não está compartilhado. Tá, então eu espero que isso aqui deu clareie um pouquinho as ideias de vocês, tá? Outra dúvida que foi colocada foi, mas aqui eu já passei para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui o material, a questão do treinamento aqui, tá? A questão aqui do treinamento, plano de recursos humanos, vale o mesmo a questão que me perguntaram. Tem que colocar, tem que apresentar uma introdução, mesma coisa. Se no plano, se no título principal do plano de recursos humanos já se falar de descrição de cargos, de alocação de horas é simples, mas se já falar de descrição de cargos, de treinamento, de avaliação de desempenho, tudo bem. Aí não precisa colocar de novo. Agora, se não falar nada, acho que vale a pena falar do plano de recursos humanos. Organograma não, porque é só citar, né? É só trazer de lá para cá. Descrição de cargos, isso aqui é importante, então vale a pena ter uma introdução, se já não for falado aqui, tá? Assim como treinamento. E avaliação de desempenho, tá? No treinamento, o que acontece? O treinamento nós vamos fazer por quê? Porque na avaliação de desempenho, nós vamos fazer o comparativo das competências existentes com as requeridas, que é aquele formulário que eu publiquei na Mediateca, que vocês já resgataram para fazer. Então, a pergunta que me fizeram esses dias, tá? Me fizeram a seguinte pergunta. É obrigado a treinar? Eu vou ser bem franco para vocês. Eu creio que sim. E vamos entender aqui o que é treinamento, tá? Treinamento é qualquer informação que é dada sobre uma função, sobre uma atividade laboral, profissional, tá certo? Nós temos o hábito, não que esteja errado, tá? Mas nós temos o entendimento de que quando se ouve falar em treinamento, vem à nossa mente o quê? Uma sala com carteiras, um quadro lá na frente, né? Um instrutor, que é o professor, que vai dar aula e vai fazer aquilo ali em sei quantas horas. Treinamento aqui, gente, pode ser caracterizado por uma informação que é dada, por uma orientação ali no local de trabalho, certo? Qualquer informação que é dada, ela é qualificada como treinamento. Qual a diferença? O que caracteriza, então, um treinamento dentro de um plano de negócios ou dentro de qualquer atividade, dentro de um plano de recursos humanos? O que caracteriza? É a formatação, tá? É a formatação. Eu posso passar uma orientação para uma pessoa, um profissional que esteja ali fazendo um determinado trabalho, ok? E aí eu percebo que ele está fazendo incorreto a atividade. Isso é muito comum. Ele está fazendo errado, mas ele não sabe que está fazendo errado. Ele está fazendo da forma como ele aprendeu, como ensinaram, como a vida toda dele ele fez, né? Mas está errado. Ou não está de acordo com os procedimentos padrão da empresa. Tá certo? Então ele tem que ser treinado. Ele sabe fazer do jeito dele. Só que na empresa, ele tem que fazer seguindo os padrões, os procedimentos padrão da empresa. Então ele tem que se adequar. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei no Senai há muitos anos, como instrutor da parte de metalurgia, dava aula para os meninos, né, para os guris, torneiro mecânico, fresador, etc. Então, eles saíam muito capacitados de dentro do Senai. Mas quando eles chegavam na empresa, eles tinham que ser treinados de novo. Por quê? Eles saíam, sabendo fazer aquilo que foi passado para eles dentro do Senai. Quando eles chegam na empresa,
Eles têm que receber informações relativas aos procedimentos das atividades daquela empresa. Não é que ele, só porque fez um curso no Senai, já sabe tudo. Negativo. Então, é a justificativa que eu tenho dado para quem me pergunta, que é a seguinte: muito bem, nós temos uma sociedade com 4, com 5 sócios. Cada sócio está sendo colocado numa função de chefia, de gerência ou de diretoria, ok? E está sendo colocado lá de acordo com o perfil que tem. Agora, de acordo com o perfil que tem, agora, esse perfil está de acordo com o perfil, com os requisitos necessários, conforme a gente pesquisou lá na CBO? É essa que é a questão. Então, tem que ter, nem que seja a leitura de um livro, de um capítulo, né, para se adequar à nova atividade. Então, isso é muito interessante, tá, pessoal? Então, eu penso que, necessariamente, o treinamento tem que ter, tá? Agora, vocês têm que verificar o seguinte: haverá necessidade de treinamento, e vocês vão perceber isso, como eu li já em alguns trabalhos, né, que promover um treinamento através da Fundação Getúlio Vargas, perfeito? Então, aí o que acontece? É um trabalho de um prazo um pouco mais longo, tá? É mais estendido. E também tem custo, tá? Mas isso é muito interessante, porque, de repente, a competência requerida aqui que esse diretor, que esse profissional necessita, ninguém na empresa hoje tem competência para trabalhar. Então, nós temos que terceirizar, nós temos que contratar alguém que tenha competência, certo? Ou contrata uma instituição, como essa proposta da Fundação Getúlio Vargas, ou um profissional autônomo, tá certo? Mas eu penso que tem que ter. Só não esquecendo que treinamento também é custo, tá? E aqui é que está uma situação interessante. Esse treinamento aqui, ele vai ser promovido, ele tem custo. Então, ele tem que ser, ele vai ter que ser aqui planejado e depois vai ter que aparecer nas planilhas financeiras, tá? A parte na parte de investimentos, tá certo? Então, o que acontece? A forma, então, que nós vamos identificar a necessidade do treinamento é através da avaliação de desempenho, que nada mais é do que a comparação das competências existentes, né? E competências é conhecimento, habilidades, comportamento, com as requeridas, que é o preenchimento daquele formulário que passei para vocês, que nós já discutimos aqui e que eu até gravei uma videoaula, tá certo? Então, essas são as dúvidas, as principais dúvidas que eu estou identificando. Não é que eu estou identificando, que tem pessoas entrando em contato comigo por WhatsApp, que eu tenho então que fazer. Eu até comentei que eu ia falar isso hoje na nossa live, né? Até quero ver aqui quem mandou a mensagem, ver se era isso mesmo. Uhum. Cadê? Isso. Então, repito, tá? Essa introdução que é falada aqui, posso até fazer com as minhas palavras, tá? Mas tem que ter um fundo, um fundo, não tem que ter um fundo, como é que eu vou dizer para vocês? Ela tem que ter uma fundamentação, certo? Tá? Tem que ter uma fundamentação. Então, plano de marketing, eu, eu, se eu fosse escrever aqui, eu não escreveria sem ter uma fundamentação, sem fazer uma citação de um autor, tá? Tá certo? Então, nós temos que fazer isso. Então, tem que pegar lá, nós temos a biblioteca virtual, você até entrar no EVA, lá embaixo no rodapé tem a biblioteca virtual, pega lá um autor, dois autores e faça uma citação ali. Coloque com as palavras de vocês, leia um parágrafo, né? E coloque com as palavras de vocês. Aí coloca no final lá de onde é que tiraram a citação, tá? De onde é que tiraram aquelas palavras que vocês colocaram, tá certo?
E aquela história, se nessa abordagem aqui já for falado de análise de mercado, né? E se já for falado de estratégias de marketing, perfeito. Se não, eu recomendaria colocar, tá certo? Aham. 4.0? Vamos lá, Milena, vamos ver o que é o 4.0. Quatro ponto zero. Plano operacional? Já foi falado, né? Aliás, foi a primeira videoaula, acho que eu passei para vocês, ou a primeira abordagem que foi do plano operacional. Capacidade de produção e comercialização. Eu até já fiz um vídeo disso aqui, né? Mas vamos lá. Aqui, nós temos que verificar quantas pessoas irão produzir. E aqui aí tem que partir do princípio de quantas horas diárias vão ser produzidas, vão ter produção, né? E eu até disse para vocês que mesmo a empresa trabalhando, propondo trabalhar 8 horas por dia, na realidade ninguém trabalha 8 horas direto, tá? Tem. Ah, tá. Então deixa eu lá no 4.2. Deixa eu ver onde é que é. 4.2. Ah, tá. Aqui eu acho que eu não passei ainda para vocês, né? Eu não me agora que eu estou me tocando aqui. O processo é descrição do processo, tá? Descrição do processo. Ô, Milena, qual é o produto de vocês? Eu não sei de cabeça, teria que. Uma horta. A horta na PET, né? Então tá. Então eu vou descrever aquela história. Eu não conheço o produto, tá? Eu só estou aqui no abstrato, certo? Mas eu vou aqui pela minha abstração, eu vou descrever o processo, tá certo? Vou fazer aqui uma. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então vamos lá. Eu vou descrever o processo de acordo com a minha imaginação aqui, tá? Então, processo de produção. Então eu faria assim, ó. Aí é que tá. Eu vou fazer aqui, vou colocar um embaixo do outro e mais tarde eu vou propor para vocês fazerem através de um fluxograma, tá? Mas vamos botar aqui, ó. Então, tá? É, preparar garrafa PET. Preparar garrafa PET. Por que eu faço aqui? Porque na preparação da garrafa PET, aí vão ter detalhamentos. Mas vamos pegar primeiro aqui, tá? Segundo, preparar a garrafa PET. Segundo, 2, preparar a garrafa PET. Colocar. Eu ia botar substrato, tá? Mas vamos botar aqui, colocar terra adubada. 3, colocar sementes. Então, o processo de produção do meu imaginário aqui teria esses 3 processos macros aqui, tá? Certo? Só que a preparação da garrafa PET, ela tem coisas que devem ser detalhadas, ok? Então, o que é a preparação da garrafa PET? Lavar a garrafa. Isso aí é o meu entendimento. Depois vocês vão ter que se virar nos 30 aí, tá? Para definir isso. 1.2. Um ponto dois.
cortar a garrafa, imaginando que a horta vai cortar no meio a garrafa, né? Sentido longitudinal, cortar a garrafa, certo? Então, olha aqui, ó, o item 1 eu detalhei em dois itens, dois subitens, tá? Só que aqui, o lavar a garrafa, eu também preciso detalhar um pouquinho mais. Então, lá vai. Então, 1.1.1. Opa. Esse aqui não. Cortar a garrafa. Então, o cortar a garrafa é 1.2.1. Cortar a garrafa. Sentido longitudinal. Sentido longitudinal. 1.2.2. Com 5 centímetros de cada lado. Certo? E assim por diante. Ok? Outra forma que eu tenho de representar, então eu vou fazer aqui rapidinho, que a gente tem tempo, não custa nada. Eu vou inserir um organograma. Um fluxograma, né? Fluxograma eu coloco através de imagens, né, de desenhos, as formas de desenhos. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem que tirar isso aqui. Preenchimento aqui. Estão vendo isso aqui, né? Então, aqui. Início. Eu tenho que formatar. Não está saindo aqui. Está tão chato assim, ó. Não está saindo aqui. Eu não estou conseguindo colocar aqui dentro aqui. Eu vou puxar um PowerPoint aqui, que é melhor. Deixa eu puxar um PowerPoint aqui. Uhum. Uma horta em pallet, pois é. Ó. Mas eu fiz ali uma horta, uma mini horta, né? Aquelas hortas que o pessoal faz em garrafa PET, tá? Por isso que bom, eu não tenho, essa aí eu não faço nem ideia como é que é. Mas você conseguiu entender o que é a descrição do processo? É isso que é importante. Deixa eu pegar aqui um arquivo em PowerPoint que é melhor. Tem que buscar aqui um PowerPoint aqui. Tá, deixa eu pegar aqui. Só para a gente... Estão vendo esse slide aqui, né? Estão vendo aqui, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, uma forma bem legal de descrever um processo é fazendo
um fluxograma. Então, é a mesma coisa, as formas aqui, vou pegar o fluxograma aqui, vai aparecer de novo. Vamos tirar o preenchimento dele. Então, aqui, início. Todo fluxograma tem esse símbolo aqui de início, né? Muito bem. Dentro dessa minha proposta aqui, depois nós temos uma ação que é preparar as patches, né? Lembram? Então, preparar as patches. Ó. Vamos de novo aqui. Então, preparar as patches. Certo? Preparar as patches. Então, a primeira ação é preparar as patches. Aí, o que acontece? De uma ação para outra tem que ter uma seta. Então, daqui vem para cá. Ok? Ó. Agora, depois na outra ação, o que que é? Qual seria a outra ação? Cortar as patches. Olha aqui, ó. Cortar as garrafas PETs. Certo? Mesma coisa. Puxar. Aí eu copio aqui a certa. Opa. Certo? Então essa aqui é a segunda ação. Então, quando eu boto aqui preparar as peças, aqui eu estou dando aquele exemplo, tá? Me perdoem vocês que são do projeto, aquela história, né? Eu não tenho produto, eu não sei. Você agora que falou que é a horta em pallet, né? E quando você falou em horta a primeira vez, eu me lembrei essas hortinhas, né? Que o pessoal que a gente faz com garrafa PET para plantar, principalmente temperinhos, né? Tá? Então é nesse sentido. Então, o produto aqui, o processo é a horta em garrafa PET, tá? Então aí é que tá, porque aqui quando eu faço essa descrição aqui, opa, deixa eu tirar essa setinha daqui para aumentar. Então quando eu boto esse retângulo aqui, preparar as PETs, aqui eu posso colocar como que eu vou preparar a PET. Como é que eu defini lá na hora? Foi lavar as garrafas. Certo? Então, vou preparar as PETs lavando as garrafas. E aí, cortar as garrafas. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser feito os cortes das garrafas? Então, os cortes das garrafas, como eu disse anteriormente, sentido longitudinal, tá? Deixar 5 centímetros cada lado. Então, aqui eu estou descrevendo o processo. Isso é a descrição de um processo. Tá? Então, ali no nosso plano operacional, processo de produção e de comercialização. Quando está falando do processo de produção e comercialização, eu estou pedindo para vocês descreverem o processo, como é que é o processo. E quanto mais detalhado, melhor, tá? Quanto mais detalhado, melhor. Vou representar outra forma de escrever um processo, que eu considero melhor ainda, tá? Que é através do 5W2Hs.
tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa tela aqui agora do template? É do template que está aqui, pessoal? Estão vendo o template aqui, né? Então, eu vou pegar aqui um arquivo, botar um documento novo. E esse documento novo, quando eu faço a ferramenta, uso o 5W2Hs, é bom nós usar em formato de paisagem, tá? Só deixa eu ver aqui onde é que eu acho esse formato de paisagem, eu acho que é aqui, tá? Ó, paisagem, que ela fica comprida. Então, eu vou criar aqui, eu vou inserir a tabelinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, nós vamos marcar o que fazer. Eu acho que nós já comentamos sobre isso aqui. Depois, por quê, como, quando, onde, quem e quanto. É o custo, né? Tá? Então, olha só, qual é a primeira etapa dentro desse meu exemplo? Então, já boto aqui um. Acho que já nós fizemos isso aqui já. O que fazer? Preparar as garrafas PET. Por quê? Para... Ó, bota um também aqui. Por que preparar as garrafas PET? Para que o produto... Professor, não está aparecendo a digitação. Não está aparecendo? Não. Então, peraí. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar como. É porque eu queria um documento novo aqui, acho que é por isso. Deixa eu agora ver se consigo compartilhar. Aqui. Aparece agora, Eduardo? Agora aparece. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, ó, eu criei essa planilha. Se vocês observarem aqui, tá em paisagem, tá? Porque fica comprida, aí pode dar... Fica feio, esteticamente fica feio. Então, aqui, o que fazer, por que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, quem deve fazer e quanto custa fazer isso, tá? Então, seguindo o meu exemplo, o primeiro deles, preparar as garrafas PET. Por que tem que preparar a garrafa PET? Para que o produto não fique contaminado. Ok? Como fazer? Lavar, botar lavando. Como fazer? Lavar com água e detergente ou outro produto. Quando fazer isso? Quando é que nós vamos lavar? Quando é que nós vamos preparar a garrafa? Tá? Qual o momento nós vamos preparar as garrafas? Quando chegarem na empresa. Ah, mas não dá para fazer antes ou depois? Pode, mas eu estou descrevendo aqui um exemplo, tá?
Onde que vai ser feita essa preparação da garrafa? Aí eu tenho que botar um setor aqui, tá? Qual setor nós podemos botar aqui? Setor de produção. Ah, é um exemplo. Quem irá fazer a preparação das garrafas? Quem? Aí, pessoal, tem que dar um nome, tá? Aqui não pode dizer assim, é o setor de produção. No caso de vocês, como uma empresa nova, que vocês estão começando agora, até pode botar setor de produção, porque tem um só responsável, né? Certo? Mas evitem botar isso. Então, como eu estou dizendo que é para evitar, joga aqui, João. Bota o nome do João aqui. Certo? Quanto vai custar essa lavação? Não vai custar nada. Claro que vai. Tem custo d'água. No mínimo, custo d'água, custo do detergente, o valor hora da pessoa que vai fazer essa preparação. Então tem que botar aqui porque isso aqui vai gerar custo depois, tá? Então vamos botar lá, exemplo, 50 centavos. Exemplo, tá? Bom, feita a preparação, qual é o próximo passo? Cortar a PET. Por que cortar? Para colocar a terra adubada. Como que deve ser cortada? Como é que vamos cortar a garrafa PET? Aí que vem os detalhes agora, detalhamento, tá? Com estilete, segurando com a mão esquerda, cortando com a mão direita, da esquerda para a direita, sentido longitudinal, deixar 5 centímetros de cada lado inteiro. Veja o como, esse item aqui, o como, ele tem que ser detalhado. É como fazer mesmo, bem operacional. Como que eu vou fazer? Passo a passo. Quanto mais detalhado aqui, melhor, tá? Certo? Agora, quando que eu vou cortar a PET? Como é que eu vou cortar a PET? Depois de estar lavada, seca. Onde vai ser feito esse corte? Setor de produção. Quem vai cortar? No caso aqui pode ser também o João, tá? Poderia ser outro. João, pode até botar aqui, João, Pedro. Ou um ou outro. Quanto vai custar esse corte? Basicamente o valor do tempo que vai levar o corte. Então, o João tem um salário, eu tenho um prolabore. Se esse prolabore dele corresponder a tantas unidades, ou não sei quantos minutos ou quantos segundos, quanto tempo que vai levar para fazer o corte? Tem um custo, tá? Vamos supor que seja 0,02 centavos. 2 centavos, tá? O próximo qual é? Próxima etapa, colocar terra adubada. Por que colocar terra adubada? Para a colocação das sementes. Como que é colocada a terra adubada? Vamos botar aqui uma ferramenta, né? Com pazinha,
tá? Com pazinha, na abertura feita anteriormente. Quando que tem que ser feito, quando é que tem que ser colocada a terra adubada? Após corte da PET. Onde vai ser feito? Nesse caso aqui, setor de produção. Quem vai fazer? Vamos tirar o peso aqui do João. Quem vai fazer essa parte? Então, vai ser o Pedro. Custo da terra, tá? Custo da terra e custo do operador. Porque isso aqui vai virar custo, depois vai ser colocado na planilha dos custos fixos, tá? Fixos diretos. Então, vamos imaginar que o custo aqui seja 90 centavos, ok? Então, aqui eu estou fazendo a descrição de um processo. E observem, tá? Na ordem lógica. Eu não posso chegar e colocar como 1 aqui e colocar terra adubada. Tá? É que nem aquela história, né? Quando vocês ouvem as pessoas dizer coloca essa parte meia, a gente sabe que primeiro tem que colocar meia. Tá? Então, aqui é coisa parecida. Primeiro é preparação. Se tiver alguma etapa antes da preparação aqui dentro desse processo, tem que ser colocado aqui. Por exemplo, o meu processo começou aonde? O meu processo. Ele iniciou. O início. Foi onde? O início foi na preparação das garrafas. As PETs. Tá? E o término? Nesse exemplo aqui, tá? Faz de conta que acabou aqui. Então, o término foi onde? Colocação de terra adubada. Outra coisa também que eu quero só alertar vocês, que tem que estar bem definido onde é que inicia o processo e onde é que termina. Se o processo de vocês iniciar na captação das garrafas PET, nesse exemplo aqui, tá, pessoal? Nesse exemplo. Então, vamos supor o seguinte. Eu defini que o processo inicia na aquisição da garrafa PET. Eu não vou nem botar captação, na aquisição da garrafa PET. Então, o processo de produção inicia na aquisição. Na aquisição da garrafa PET. Tá? Então, na aquisição da garrafa PET. Então, o início é a aquisição da garrafa PET. Então, o que acontece? Se eu definir o processo, o início dele na aquisição da garrafa PET, o primeiro item aqui é a aquisição da garrafa PET. Por que adquirir garrafa PET? Como que vou adquirir a garrafa PET? Quando que eu vou adquirir? Qual o setor responsável pela aquisição? Estão entendendo? Então, uma coisa que vocês têm que ficar bem alertas, tá? É que quando vocês vão descrever o processo, quem define esse processo somos nós, tá? Quem define somos nós. Eu defini o processo aqui como iniciando na lavação, mas eu dei um exemplo. Eu posso definir também o processo na aquisição da garrafa. Eu vou contar um caso para vocês, ver se eu consigo me fazer entender melhor. Nós assistimos, eu trouxe o coordenador da qualidade da antigas águas de Tubarão, aqui de Tubarão, que agora é Tubarão Saneamento, mas antes era água de Tubarão. Então, a água de Tubarão tinha conquistado a certificação da ISO 9001. Então, o que aconteceu? Ele foi lá contar para nós, os alunos, como era a experiência da empresa com esse processo de certificação. E, no determinado momento, ele comentou:
Até estava comentando, falando, aí um aluno pegou e levantou a mão. Ah, vem cá, vocês têm certificado de ISO, não sei o quê, papi, papapá. E aí o que acontece? Pô, vocês abrem um buraco na rua e não fecha o buraco. Quando fecha, bota lá uma camada de barro e aquilo fica lá meses, lá aberto. Ele disse simplesmente o seguinte: o nosso processo, ele inicia na abertura do buraco, a vala, quando vai fazer uma manutenção, a fazer uma instalação de uma residência. O processo inicia na abertura da vala e encerra quando coloca o substrato, a terra, sobre essa vala depois de feita a ligação na residência. Aí a gurizada caiu de pau em cima, né? Eles não. O nosso processo ele foi certificado assim. Quem tem que fazer o fechamento depois que tem que terminar o calçamento é outro processo, é outra empresa. Estão entendendo? E era uma empresa, então, ela foi reconhecido o processo certificado. Então, o processo foi reconhecido correto. Então, a gente não pode dizer que o processo ele é errado ou está incompleto desde o momento que se eu definir o processo, iniciar aqui, terminar aqui, tudo bem. Então, é isso que vocês têm que entender, tá? Agora, nunca se esqueçam, tá? Quanto mais abrangente for a definição do meu início de processo e o término do processo, é melhor, tá? Porque aí eu garanto que eu não vou deixar detalhes importantes de fora, certo? Então, se por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui da horta com garrafa PET, certo? Se, por exemplo, se tiver uma atividade, uma ação importante no processo de aquisição, e eu disser que meu processo inicia na lavação, vamos supor o seguinte: eu estou consciente, imagina assim, eu estou com a convicção de que eu vou conseguir doação das garrafas PET. Então, nem vou entrar nesse detalhe. Então, essa questão da aquisição nem vai entrar no meu processo. Por quê? Porque as garrafas PET eu vou conseguir doação. Então, eu não considero, tá? Eu não considero como parte do processo a aquisição das garrafas PET. E aí eu inicio, como eu mostrei para vocês aqui, com a lavação das garrafas PET. Só que chega num determinado momento, as pessoas que nos garantiram que iriam doar as garrafas, também percebem uma forma de ganhar uma graninha. Então, diz, olha, a partir de agora não vão ser mais doadas, vão ser vendidas para vocês. E aí o que acontece, gente? Nós temos que ter toda uma situação que não foi prevista, porque na hora que eu descrevi o processo, eu não considerei aquisição, porque eu estava na minha cabeça que eu iria ganhar as garrafas, as matérias-primas como doação, e aí eu corro o risco de a gente se perde no processo, literalmente se perde, tá? Porque aí como é que vai ser feita agora a aquisição se não foi prevista antes? Tá? Então é nesse sentido que eu alerto vocês, tá? Mas é tranquilo, tá? Tanto faz vocês fazerem a descrição, ou faço a descrição tópico por tópico, como eu falei para vocês, ou faço um fluxograma, ou faço um 5W2H, não tem importância isso aí, tá? Só que quanto mais detalhado, melhor. E tem que ter explicação de como vai fazer, porque tem que ser esses detalhamentos, tá? Nós estamos já chegando no nosso término. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Milena travou, mas já chegou, conseguiu acompanhar? Mais dúvidas, gente? Professor, o professor falou na questão da doação da garrafa. No caso do Aham. nosso projeto, nós temos uma garrafa de vidro. Ela não é uma doação, mas tipo, a gente concede um desconto para quem fornece a garrafa para fazer o produto. Isso seria Tá. processado, né? Vocês conseguem desconto? Por exemplo, se sai R$ 50 o produto, se o cara me Tá. fornecer a garrafa de vidro, eu vou cobrar 35, R$ 40, Isso é dependendo custo. da garrafa. Isso é custo. Custo, né? Vai ser custo, tá?
Então, tu sabe que tu vai comprar a garrafa. Aham. A Mas garrafa vai ter você um vai preço comprar. pela garrafa, né? Oi? Caso vai ser fornecido um preço, eu vou estar comprando a garrafa para poder estar fazendo para ele. Isso. E aí eu te aconselho a botar esse desconto já colocando no preço, no valor da aquisição da garrafa, tá? Uhum. Já bota lá. Ah, mas e se... Que aí vai, teoricamente, vai ficar um pouquinho mais caro Produto. o teu custo de aquisição, correto? Correto. Mas é aquela história. Pelo menos tu está garantindo que tu previu isso. O que é difícil, até por uma questão de pensar mais lá na frente, é como é que tu vai conseguir colocar, dar um desconto e tu vai lançar como esse desconto depois? Porque o preço de venda é o preço de venda. O desconto, quem arca com esse desconto é a empresa, tá? Aham. Então já bota isso no teu preço, no teu custo da matéria-prima. Então, por exemplo, se a tua aquisição é 10 centavos e tu vai dar um desconto de 20% na venda, se o cara te der a garrafa vazia, entendeu? Sim. Então, já tem que considerar esse custo lá na aquisição da matéria-prima. Então, esse desconto que tu vai dar, o desconto que tu vai dar, mesmo que tu não dê, mesmo que a pessoa não te entregue, não te dê a garrafa vazia, ele vai pagar. É que nem nós no supermercado, nós não compramos a bebida fora do gelo. Aham. A gente compra uma cerveja fora do gelo, correto? Correto. Mas tu pode comprar ela gelada, correto? Sim, aí tem um preço maior. Não? Pois é. Mas aí se tu comprar a cerveja fora do gelo, lá da gôndola, tu está pagando o mesmo preço se estivesse comprando gelada. Ou seja, nós estamos pagando pela cerveja gelada e não pela cerveja fora do gelo. Aqui em Tubarão, não sei se tu é de Tubarão. Tu mora em Tubarão, não? Não, sobre Braço Norte. Braço Norte. Aqui em Braço Norte tem o Forte atacado. O Forte não vende cerveja gelada, só fora do gelo. Entendeu? Ou seja, então ela consegue, ele apresenta para ti um preço diferenciado e realmente não tem cerveja mais barata do que o Forte, mas ela é mais barata por quê? Porque ela não tem fora do gelo. Agora tu vai no Líder. O Líder tem aí em Braço do Norte, né? Sim. O Líder tem cerveja gelada e tem também fora do gelo. Quando tu leva ela gelada, tu está pagando por ela gelada. Quando tu leva ela fora do gelo, tu está pagando por ela gelada também. Então, é isso que vocês têm que prever. O desconto que tu vai dar na devolução de uma garrafa vazia, tu vai dar, vai ser um plus dentro do teu orçamento. Mesmo ele não dando, mesmo ele dando a garrafa vazia, perdão, se o teu cliente não der a garrafa vazia, ele vai estar pagando o mesmo preço que se ele desse a garrafa vazia e vice-versa. Então tem que ser colocado já na planilha de custo, tá certo? Certo. Porque depois fica difícil de tu justificar, de tu processar. Uhum. Todo o desconto que nós damos, quem arca é a empresa. Inclusive depois, inclusive com tributação, tá? Tu vai pagar o tributo não é pelo preço descontado, é pelo preço real. Então, quando tu deu um desconto, tu deu um desconto, é 1.000, tu deu um desconto de R$ 100. O cliente levou por R$ 900. Tu vai pagar tributos por 1.000 e não por 900. Tá? Então, isso já tem que ser colocado dentro da planilha de custos fixos. Pessoal, eu nunca fiz assim o Zoom, lá na webconferência, quando acaba o tempo, some tudo. E no Zoom, eu imagino que seja a mesma coisa, tá? Então, rapidamente aqui, pessoal, se não tem mais dúvida, eu já vou encerrar a gravação aqui e já vamos encerrar, tá? Ok, Milena. Tinha um grupo bom hoje aqui, né? 15 participantes comigo. Tá bom? Gente, então, tudo bem? Podemos parar por aqui? Essa do Zoom fica gravado ou não, professor? Fica gravado. Mas eu gravei aqui, aí eu disponibilizo lá ou eu disponibilizo na Mediateca, não sei o tempo, ou eu coloco no meu canal lá e coloco o link para vocês. Uhum. Tá? Gente, um grande abraço para vocês, tá? Até a próxima. Qualquer coisa, entre em contato, tá?
Ok? Boa Um noite. abraço, tchau.